Temos 4 eixos de trabalho. Nós vamos trabalhar o primeiro eixo, que é o Evangelho e a Doutrina, o segundo eixo, que é o Centro Espírita e seu papel, e o terceiro eixo, o trabalhador voluntário do SESF. Bom, depois nós teremos alguns minutinhos para algumas perguntas, porque o tempo que a gente tinha previsto era de 3 horas, mas nós fizemos uma redução para 2 horas. No entanto, na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos trabalhar o quarto eixo, que são os 3 âmbitos do estudo, e teremos mais de hora, então, para trocar ideias entre todos, tá bem? Então, pedimos, não é que todos estejam presentes na próxima semana, se quiserem fazer o complemento, né, inclusive participar. Hoje vai ser bastante rapidinho aqui, porque a gente precisa situar o tema para vocês. Bem, nós queremos agradecer, temos vários trabalhadores do SESC, mas nós temos também colaboradores de outras instituições que estão conosco, pediram, né? A gente divulgou, inclusive, pela FEDEF, e aqueles que tiveram interesse e puderam para esse horário, alguns se inscreveram, inclusive algumas pessoas também de Atlanta, na Geórgia, que a gente esteve lá na semana passada. Então, todos são muito bem-vindos. E é lógico que a formação, apesar de que a gente vai ter um momento em que a Caroline vai falar sobre a Ana Carolina vai falar sobre o trabalhador voluntário do SESC, especificamente, mas vale para todos os trabalhadores, não é, dos centros espíritas. Muito bem. Vamos entrar diretamente ao assunto, porque o tempo é bastante restrito para cada um deles. Nós estamos fazendo uma apresentação, mais ou menos, das ideias básicas e fundamentais que a gente precisa compreender como trabalhador na seara do Cristo. E a mensagem, como a Ana Carolina destacou, que a Eva abriu, e ela abriu ao acaso, entre aspas, assim, olha, não poderia ter sido melhor. A gente sempre deixa esse momento para a espiritualidade. Nós não temos um médium que vai receber a mensagem, mas as mensagens estão recebidas. E a gente abre algum dos livros que a gente escolhe, e normalmente a lição vem muito apropriada, não é? Tem acontecido com muita frequência. E não poderia ser melhor apropriada do que essa. Jesus é o governador desse planeta, né? Aceite a humanidade ou não, existe uma diretriz. E apesar do niilismo que ainda impera nos comportamentos de algumas pessoas e de falas, né, que são contrárias ao respeito humano, muitas vezes, até em universidades, né, a gente às vezes fica estarrecido. Nós não podemos perder o foco. Jesus é o governador do planeta. E ele, quando esteve junto de nós, fez uma promessa que ele enviaria um consolador. E ficou conhecido no registro de João como o Consolador Prometido. E nós vamos observar aqui rapidamente, para situar, que eu creio que todo mundo que é trabalhador espírita já conhece esse assunto, mas há alguns anos nós nos reunimos, o pessoal da área de estudo do Espiritismo no Conselho Federativo Nacional, para definir um programa de formação de trabalhadores para a área de estudo do Espiritismo. E o primeiro tópico que foi discutido foi justamente esse, que toda a formação deveria entrar a ideia de que o Espiritismo é o Consolador prometido. A gente precisa aprofundar o assunto se a gente não aprofundou. Em novembro agora está saindo um artigo no Reformador que a gente escreveu a respeito desse assunto e daquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Nós apresentamos a proposta de trabalho no Conselho Federativo Nacional do ano passado, foi em novembro, e agora vamos dar continuidade. Estamos preparando uma formação de trabalhadores para todo o movimento espírita no Brasil, e os tópicos fundamentais da formação geral, depois tem a formação específica de cada área, são esses assuntos que nós estamos tratando inicialmente aqui. Então, nós não temos dúvida. Se você tiver, coloque a sua pergunta para o momento próprio, se não der tempo hoje, que é muito curtinho o nosso tempo de conversa, mas na semana que vem a gente pode conversar e aprofundar, se for necessário. Deixemos e que vocês estejam atentos. Se estão trabalhando a formação, provavelmente vocês têm isso na mão, ou o tablet está aí, ou o celular para fazer anotações, correto? Então, nós recomendamos que a gente leia a respeito do assunto em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 3. Ali é onde trata, não é? E João vai registrar as palavras de Jesus: se me amais,
Guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aí os nossos irmãos católicos e protestantes dizem que o Consolador veio no dia de Pentecostes. E é verdade. Porque ali ficou revelado para a humanidade o instrumento que o Consolador utiliza para se comunicar conosco, que é a mediunidade. É a influência dos espíritos nos médiuns para que eles falem a respeito da lei divina e das realidades espirituais. Então, veio o Consolador não apenas naquele dia. Jesus é o próprio Consolador e ele enviou outros reveladores ao longo do tempo. Nos diversos povos, nas diversas épocas, nunca a humanidade esteve órfã. E tentou mandar o Consolador depois várias vezes, na presença de João, não é? Que reencarna como Francisco de Assis, de Judas, que reencarna como Joana d'Arc, de Lutero, que veio para iniciar o processo da manifestação do Consolador e, infelizmente, não cumpriu o papel que ele tinha assumido com Cristo. E de vários outros trabalhadores anônimos ao longo do tempo. Até que reencarna Hippolyte Leão Denis Rivail, que virá a ser, depois de 50 anos aproximadamente, Allan Kardec, o codificador, não criador, o codificador da doutrina espírita, e vai colocar a doutrina espírita como o Consolador prometido, a primeira doutrina filosófica, não é? Que é uma ciência filosófica, o espiritismo, é uma ciência psicológica que deu a volta ao mundo em 10 anos. Não houve nenhuma outra antes e nem depois. E não havia internet naquele tempo. E o promotor, aquele que dirigiu o trabalho, foi o próprio Jesus, como Espírito de verdade. E então nós temos muito claro para nós que o Espiritismo, conforme Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7, e há uma mensagem do Espírito de verdade ali em Bordeaux, ele informando para a gente que o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo e preside o seu advento o Espírito de verdade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4. Depois, no 7, ele vai falar o Espírito de verdade, aqui ele veio, para quem ele se dirige. Então, vale a pena a gente ler esses tópicos todos. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem justamente o título do Consolador prometido, né? E aí a gente tem essa condição de aprofundar esse assunto ali. Bom, como nós temos outros dois assuntos para tratar dentro desses minutinhos, que é de meia hora, nós vamos agora comentar a respeito dos períodos do Espiritismo. Eu só vou fazer uma pergunta, porque de repente dá para a gente atender em 2 minutos se tem alguma dúvida crucial. E eu pergunto, pode se manifestar, não tenha vergonha de se manifestar. Tem alguém que está participando que não entende que o Espiritismo é o Consolador prometido? Fique à vontade, não tenha medo, é para se manifestar mesmo. Não, eu sou espírita, mas não entendo desse jeito. Não tem problema nenhum. A gente examina o assunto. Ninguém é obrigado a aceitar nada no espiritismo se a razão da gente não admite. Não é correto isso? Então, podemos dar por assentado que todos nós estamos convencidos que o espiritismo é o Consolador prometido? Tudo bem? Ok. O que é que isso muda? Quando a gente aceita essa ideia, nós nos comprometemos a trabalhar com o Cristo na implantação da proposta do Consolador. É a revelação da lei divina, não em palavras. E aí a gente segue a orientação de Francisco de Assis. Pregai o evangelho todo o tempo. Se for necessário, utilizeis as palavras. Deu para entender?
O espírita fala pouco, porque precisa viver mais. E se fala muito, ainda não entendeu a proposta. Tudo bem? Porque nós não temos que convencer ninguém. Especialmente nós, quando queremos convencer os demais, é porque a gente não está convencido ainda. Então, nós não temos no Espiritismo preocupação de fazer proselitismo. Porque o Espiritismo apresenta a lei divina. E aí é onde Leon Denis vai dizer, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque todas as religiões desaguarão, e a ciência também, na lei divina, na lei natural. E todos nos encontraremos aí no futuro. Pode levar tempo, mas esse é o nosso caminho. Vamos para os períodos do Espiritismo, então. Vamos tomar por base informações de Allan Kardec, informações dadas por Bezerra de Menezes através da psicografia de Divaldo Franco, da psicofonia de Divaldo Franco, e também o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, rapidamente para uma visão rápida a respeito do assunto. Bom, Allan Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1863, está ao alcance de todos, podem anotar para consultar, ele fala dos períodos espíritas. Também? Esse assunto ele é importante hoje porque há resistências a respeito do que nós vamos colocar daqui a pouquinho. É importante a gente entender esses períodos do Espiritismo. Kardec vai colocar que o primeiro período do Espiritismo, caracterizado pelas mesas girantes, foi o da curiosidade. Bem, depois, o segundo período foi o período filosófico, marcado pelo aparecimento de O Livro dos Espíritos. Então, as mesas girantes, nós já vamos dar datas daqui a pouquinho para ter uma ideia, né, para referencial. E então, a partir deste momento, diz Allan Kardec, o Espiritismo tomou um caráter completamente diverso. Entreviram-lhe o objetivo e o alcance, nele auriram fé e consolação, tendo tal a rapidez do seu progresso que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa oferece exemplo semelhante neste planeta. Então, começa uma verdadeira cruzada contra o Espiritismo, dando início ao período da luta, que é caracterizado pelo Auto de Fé de Barcelona, a 9 de outubro de 1861. Esse é o seu sinal, mais ou menos. E nós vamos ver que Allan Kardec estava escrevendo isso em 1863 e ele vai nos informar mais a respeito do assunto, porque ele diz que estamos plenamente no período da luta. Tá bem? Bom, mas Kardec também previu outros 3 períodos. Ele diz que a luta vai determinar uma nova fase do Espiritismo e levará ao 4º período, que será o período religioso do Espiritismo. Mas ele não volta ao assunto, pelo que eu pude ver, porque eu me lembro das leituras. E não disse quando é que teria começado o período religioso. Depois ele disse que virá o 5º período intermediário, que é consequência natural do período religioso do precedente, e que mais tarde receberá sua denominação característica. Não deu nome para ele. O 6º e último período será o da regeneração social, que abrirá a era do século XX. Anote aí. Fez a nota mental? Kardec previu que a regeneração social inauguraria o século XX. Muito bem. Deixa uma perguntinha para a nossa meditação. Aconteceu? Vamos lá, fazendo um repasso rapidinho. Observando que Kardec, em princípio, não escreveu mais sobre o assunto. Se alguém tem alguma referência que encontrou, por favor, depois passa para a gente, para que a gente atualize a nossa informação. Então, o período de curiosidade, ele teria começado como referencial, não há data certa para essas coisas, hein, gente? São períodos, tá bem? E ainda tem um detalhe. Cada período desse, ele não termina quando começa o outro. Ainda hoje, quando uma pessoa chega no centro espírita, ela normalmente vem pelo curioso.
Foi chamado a atenção por algum fenômeno, por alguma coisa que alguém contou, por algo, vem com curiosidade. Aí, quando estava em contato com o Espiritismo, que conhece o Livro dos Espíritos, ou o desdobramento do Livro dos Espíritos, entra no período filosófico. Mas logo em seguida de estar adentrando o Espiritismo, começa para a pessoa o período da luta, porque ele vai enfrentar as dificuldades familiares das pessoas que não aceitam que ele seja espírita, companheiros de trabalho, pessoas da religião que ele professava antes, ou os companheiros ateus que ele tinha antes, ou que não eram religiosos propriamente, que também não pensavam no assunto, que fazem burla, e começa o período da luta para a pessoa. Aí, quando ela aprofunda, vai buscando, ela entra no período, então, religioso do Espiritismo. Vamos lá. Curiosidade, 31 de março de 1848, Hydesville, mesas girantes. Depois de Hydesville. O fenômeno de Hydesville se espalhou pelos Estados Unidos, alcançou a Europa e virou uma brincadeira de salão. Foi nesse período que Hippolyte Léon Denis Arrival travou contato com o fenômeno. E quando disseram a ele que as mesas se movimentavam, ele achou muito natural. O magnetismo explica isso. Mas quando disseram a ele que as mesas respondiam perguntas inteligentes, ele disse: opa, para aí. Isso aí eu só vou aceitar se me provarem que a mesa tem nervos para pensar, nervos para sentir e cérebro para pensar. Como é que uma mesa pode dar respostas? Então, ele foi positivo. Ele não negou. Ele disse que queria a prova. E foi convidado para ir ver. E quando ele chegou lá para ver, ele viu que não eram as mesas que respondiam. Estava por trás disso a resposta que ele estava buscando para explicar um monte de fenômenos da humanidade que não tinha explicação. E ele soube que o próprio fenômeno tinha se revelado. Porque quando perguntaram quem é que movia as mesas, fazia os chamados raps, os barulhos, ele respondeu: eu sou um espírito. Não foi alguém que supôs. Bom, então, o período filosófico teria começado a 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médios sai a 15 de janeiro de 1861. Vejam lá. Uns 3 anos depois, mais ou menos, entre 3 e 4 anos, vai nascer o Livro dos Médios. Bem, o período de luta teria começado, assim, como data estimativa, não é? Como data referencial, vamos dizer, em 9 de outubro de 1861, com o Auto de Fé de Barcelona. Alguém já deve ter lido, né? Todo mundo já deve ter lido a respeito do Auto de Fé de Barcelona, não é? Vou passar uma informação rápida para vocês. O bispo que queimou os livros desencarnou logo depois e ele se manifestou arrependido. Mais tarde, estando na Federação Espírita Brasileira, nós recebemos a informação de que ele havia reencarnado no Brasil como padre outra vez. O pai dele era assinante do Reformador e ele manteve a assinatura do Reformador depois que o pai desencarnou para continuar recebendo o Reformador. Ele, como padre, viveu no interior de Minas Gerais. Já desencarnou de novo também. Também. Então, nós vamos aqui observar que em 1863, quando Allan Kardec está escrevendo, ele diz que o Espiritismo está em pleno período de luta. E Erasto dá uma mensagem que Kardec publicou também em dezembro de 1863, informando que o período de luta, que era externo até então, se transformava agora num período de luta interna. Era prestar atenção nisso. E ele explica a metodologia. Porque os que estavam combatendo de fora observaram que não surtia efeito. Inclusive, quando Allan Kardec pergunta como é que nós vamos chegar no interior, nós não temos recursos, não temos meios de comunicação. E a resposta dos espíritos: pode deixar que os padres vão se encarregar disso. E os padres começaram a fazer sermão furibundo contra o espiritismo no interior, onde ninguém sabia nada de espiritismo. Na semana seguinte, os livreiros tinham que reencomendar livro para Kardec, porque o povo queria saber se tinha livro a respeito do assunto, porque o padre falou, eles queriam saber do que se tratava. E começou o movimento espírita a se alastrar em função da propaganda
que os padres começaram a fazer para combater. No Brasil aconteceu com o padre Quevedo. Ele combatia o espiritismo, criou uma legião de pessoas saindo pelo Brasil para fazer curso de parapsicologia para provar que o espiritismo estava errado. Quanto mais eles faziam os cursos deles, mais aumentava o número de espíritas no Brasil. Até que foi orientado a ficar calado, parar com isso e não falar mais nada, porque o que ele estava fazendo era a divulgação do espiritismo. Então, se nós queremos que cresça, deixa combater, aí que vai crescer mesmo. Mas a luta se transformou. Ao invés de combater de fora, a luta passou a ser uma luta interna. Os indivíduos passaram a frequentar as reuniões espíritas para, de dentro, começar a propor que aquele era um grupo melhor do que o outro, de que eles tinham que tratar assuntos religiosos, que eles tinham que tratar assuntos políticos, e que eles tinham que tratar assuntos que não tinham nada a ver com o espiritismo, e aí então desviar do processo. E essa luta se intensificou. Como eu disse, os períodos não terminam. Esse período da luta começou lá e não acabou até hoje. Tanto é que Manuel Filomeno de Miranda vai escrever uma série de livros. E num deles ele vai colocar o que está acontecendo. Quando eu li, eu pensei, meu Deus, será que ele visitou o centro que eu estou frequentando? Uns 10 dias depois, encontro um companheiro, falou, você leu o livro? Eu digo, eu li. O que você achou? Perguntei para ele. Rapaz, parece que ele visitou o nosso centro. Por quê? Porque as trevas entraram e tem os seus cupinchas reencarnados que entram para dentro do movimento espírita sem preocupação de saber para se aperfeiçoar, mas de saber para poder causar confusão. E hoje, infelizmente, nós temos centros espíritas administrados por pessoas que não são espíritas, porque não conhecem Kardec, ainda que falem bonito sobre Kardec. Deu para entender, né? Como é que nós vamos fazer? Vamos seguir a orientação que André Luiz recebeu. Vamos permanecer no bem e fazer o bem. Porque se nós, como conjunto, fazemos o bem, os que não estão sintonizados com o bem, naturalmente se afastarão. Muito bem, vamos em frente. Período da luta, então. Bom, parou aí, não é? O período da luta. Kardec não escreveu sobre o outro. Quando será que começou o período religioso do Espiritismo? Aqui era a hora da gente abrir para debater, né? Mas não dá tempo hoje, tá bem? Pensem aí rapidinho. Quando é que começou? Não terá sido com o lançamento de Imitação do Evangelho? Porque Kardec lançou primeiro, não é? Imitação do Evangelho. Quando foi que ele fez isso? Ele lançou? 15 de abril de 1864. Surgiu, então, a Imitação do Evangelho, que depois, na segunda edição, saiu como o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, em 6 de agosto, ele lançou O Céu e o Inferno. E aí nós podemos dizer que ficou confirmado o início do período religioso do Espiritismo aí. Quando é que ele terminou? Não terminou. Não terminou. Continua até hoje. Mas o período de transição começou quando? Porque Kardec tinha previsto que o período de regeneração começaria no início do século XX. Bom, se o período religioso estava plenamente vigente quando chegou o início do século XX, quando é que vai iniciar o período intermediário, então? Porque houve um atraso na previsão. Kardec tinha razão de fazer as previsões como ele fez. Era um entusiasmo até dos espíritos mais próximos, não é? Porque nenhuma doutrina tinha evoluído tão rapidamente daquele jeito. Era natural. Mas as trevas não entregam facilmente. No início do século XX, o que é que nós vamos? Aliás, logo depois da desencarnação de Allan Kardec, o que é que nós vamos ter? O desencadeamento de uma guerra franco-prussiana. Início do século XX, Primeira Guerra Mundial. E as trevas não satisfeitas, porque a Primeira Guerra não alcançou os objetivos que eles queriam, eles provocaram a Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial. E aí eles acharam que iam conseguir fazer o que estavam prevendo, que era matar o cristianismo renascente pelo espiritismo na Europa. Só que a espiritualidade superior, sabendo o que estava acontecendo, trasladou a árvore do evangelho da França para a América do Sul. E aqueles que iam desencarnando, comprometidos com Cristo,
na Europa, naquela época, vieram a reencarnar na América do Sul. Está em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tá bem? Ok. O Brasil é privilegiado por isso? Receber uma missão não significa que vai cumprir. É um desafio imenso que nós temos nas mãos. O período intermediário nós vamos aventurar aqui. Porque se foi trasladada a árvore do Evangelho para a América do Sul, onde é que iriam acontecer os períodos posteriores? Pela lógica. Na América do Sul, não é não? Então vamos lá. Não é obrigado a aceitar isso, tá bem? É como referência para ver o tamanho do nosso comprometimento. O período intermediário poderia ter começado como sinal de referência em 14 de junho de 1914, com o surgimento da evangelização espírita infanto-juvenil lá na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E alguém que está trabalhando na Europa vai dizer, mas a Europa não aceita essa história de evangelização de jeito nenhum. Lógico que não aceita, porque a Europa tem como referência o Cristo criado pela Igreja Católica, que mandou matar não sei quantos da Santíssima Inquisição, que provocou a Guerra Santa, não é? As cruzadas. Esse é o Cristo que a Europa conhece. E lógico. E aí a gente vai lá a Nietzsche. Dizem que Nietzsche disse que Deus estava morto. Não foi o único filósofo que falou isso. Foram vários que colocaram isso. E eu digo assim, eu concordo com Nietzsche. O Deus que nós criamos, na verdade, ele nem matou, porque ele nunca existiu. Agora, o Deus verdadeiro, esse não morre nunca. Ele é o criador de tudo. Ele é eterno. Então, qual é o Deus que nós estamos apresentando nas nossas relações com o nosso semelhante? O Deus das igrejas ortodoxas, fundamentalistas, tradicionais? Ou estamos apresentando o Deus como o Pai que Jesus nos apresentou e como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas? Aí o Espiritismo tem uma tarefa imensa de recolocar, inclusive, que é de fato Cristo para a humanidade. Um grande desafio. Então, nós teríamos como consequência, nesse período intermediário, o surgimento dos programas de estudo para crianças e jovens. Foi só em 1970, na década de 70, que isso foi acontecer. Olha o tanto de luta. E aí nós vamos ver o surgimento de todos esses programas de estudo, até o ESD, o EAD, o estudo da mediunidade. Todos esses estudos são criados dentro do período intermediário, nos preparando para a regeneração, que foi para o que o Espiritismo foi codificado. Muito bem. Vamos então encaminhar aqui para o período da regeneração. Quando é que ele teria começado? Vamos colocar como sinal a mensagem recebida por Divaldo Franco de Bezerra de Menezes em 2010, no Congresso Comemorativo do Centenário de Francisco Cândido Xavier. Quando, em outras palavras, né, vou falar com as minhas, mais ou menos, Bezerra de Menezes teria dito que os espíritos espíritas reunidos por aquela ocasião nas cercanias da Terra chegavam à conclusão de que a Terra, a humanidade adentrava o período da regeneração. Bem, os espíritas, alguns resistem a isso ainda, e dizem, mas foi o único médium que recebeu isso. Eu digo, então, o que Kardec recebeu dos espíritos não tem valor nenhum, né? Chegou a publicar na Gênese que a regeneração começaria no século XX, no início do século XX. E nós estamos hoje duvidando disso, ainda, depois de um século de atraso. Então estamos entrando, não estamos plenamente na regeneração. Nada acontece de maneira brusca. Tudo passa por sua transição. Nós temos 2 minutos. O papel do espiritismo e do espírita nesse período. As características do período de regeneração: reencarnação de espíritos altamente endividados como últimas oportunidades. É o período em que até os eleitos seriam tentados, se fosse possível, previsto por Mateus, no capítulo 24, versículos 24 a 27. Período de transparências, cada um pode mostrar-se como é. As pessoas estão falando abertamente nas universidades de maneira descarada, de maneira promíscua. E saiu agora mesmo, saem informações todos os dias a respeito do assunto. Então, cada um se evidencia e se mostra como é. Então, há uma confusão tremenda entre tolerância e permissividade, porque as pessoas ficam confusas.
a dificuldade de estabelecimento de limites e responsabilidades para a gente mesmo e para os nossos descendentes. É um período de transparência muito difícil para todos nós. Mas está surgindo a geração nova. Gênesis capítulo 18. Então, a geração nova vem de outros planetas e também é constituída por nós que estamos aqui, que estamos tentando nos melhorar, se nós permanecermos no caminho do bem. Mas se nos desviarmos, então a gente não fica no planeta. Então, os desafios nesse período, ele vai ser desenvolvido depois na nossa conversa,